Pandemia, o primeiro evento do Brasil que foi afetado pela pandemia foi nosso. Foi o maior concurso arquitetônico da história do Brasil. O ponto de partida da obra do Boulevard vai ser a implosão do Cláudio Coutinho. O complexo de piscinas permanece. Nós trouxemos 500.000 de público e nós não temos nenhum time na Série A, não temos nenhum time na Série B, alguma coisa está errada. A gente tem que voltar a ter um time. Estamos fazendo também um esforço grande com o futebol feminino. Olhar num horizonte de 4, 5 anos, nós vamos ter uma Libertadores e não tem vendido bem porque o preço é alto. É melhor não ter jogo do que ter jogo com torcida baderneira. Fazer alguma parceria para name right? Os grandes craques hoje preferem o gramado sintético. NFL ou um jogo de NBA. O centro nevrálgico da vida cultural e esportiva de Brasília. Muita gente brinca que Brasília é uma grande cidade interior, que ali fosse a sua pracinha, que todo mundo fosse para ver e ser visto. Se o pitaco é meu, Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. O Pitaco é meu, dando continuidade à reportagem sobre o Mané Garrincha, depois de termos falado sobre a história do Mané Garrincha, 46 anos de história do Mané Garrincha. Agora nós vamos conversar com Richard Debois, que é o presidente da Arena Brasília, o consórcio que tem a concessão à administração do Mané Garrincha durante os próximos 35 anos. Além do Mané Garrincha, a Arena Brasília vai administrar o ginásio Nilson Nelson e o complexo aquático do Cláudio Coutinho. O GDF vai receber durante esse tempo 5 milhões por ano, mais 5% do seu faturamento. Depois de 45 anos, enfim, o Mané Garrincha está na mão da iniciativa privada. E a gente está aqui com o Richard Debois, que é o presidente da Arena Brasília, que vai nos contar um pouco dessa história, as perspectivas, falar de presente, o que está sendo feito no Mané Garrincha para melhorar as suas condições, aumentar a capacidade de entretenimento do brasiliense e também a visão de futuro da Arena Brasília. Muito obrigado, Richard Debois, pela disposição de nos atender, de dar essas informações, e aqui o Pitaco é meu, tem todo o prazer de recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço aqui pela oportunidade, pelo interesse, pelo espaço da gente poder apresentar as ideias, nossos planos enfim, estou à disposição aqui para tentar esclarecer o máximo. A gente tem um amor, um carinho, uma paixão tão grande pelo futebol, pelo Mané Garrincha, pela história, e qualquer oportunidade de apresentar esses planos e mostrar o que a gente pretende fazer é sempre muito bem-vinda. Ao meu lado, Délio Mendes. Tudo bem, Délio? Tudo bom, Mauro? Tudo bom, Richard Debois? Obrigado. Complementando aí o que o Mauro disse, muito obrigado por essa disponibilidade, né, de conversar com a gente sobre o Mané Garrincha. E eu já queria começar a conversar com o senhor a respeito do contrato que foi fechado com o GDF. O que levou, qual foi o principal motivo que despertou interesse para vocês assumirem a gestão do Mané Garrincha e do complexo esportivo que tem em volta ali do Estádio Nacional? Olha, eu acho que foi uma conjuntura de vários fatores, né? O primeiro, nós tivemos o privilégio de fazer a coordenação da Copa do Mundo da FIFA 2014, da parte não esportiva. E nessa capacidade, supervisionamos a operação de todos os estádios aqui do Brasil, conhecemos muito bem o Mané Garrincha, sempre gostei muito de Brasília, sempre acreditamos muito que Brasília é uma cidade que tem um potencial econômico inexplorado ainda, uma cidade que deve crescer como indústria de serviços, de entretenimento, como polo indutor de turismo e depender menos do setor público para sua estabilidade econômica.
O Mané Garrincha é um estádio maravilhoso, muito bem projetado. Tem lá os seus pequenos probleminhas que toda grande obra de engenharia tem, mas no todo ele é muito bem feito. É, muitíssimo bem localizado e com um entorno é, único. Não existe outro estádio de futebol no mundo que tenha localização do Mané Garrincha no coração de uma grande cidade como Brasília, com todo esse entorno, eu diria, abandonado. Ainda hoje a gente já começou a fazer alguma coisa lá, mas ainda está abandonado. Quer dizer, nós estamos no eixo monumental da capital da República e o mato crescendo, moradores de rua, um terreno baldio. Então, a possibilidade de explorar esse terreno, esse entorno, e trazer para Brasília um polo de entretenimento e lazer que nos motivou a assumir um estádio que a gente sabe que é um desafio grande, porque Brasília não tem time, Brasília, nós não teremos... Apresentar um conteúdo de forma consistente e constante para Brasília não vai ser fácil, não é um desafio fácil, a gente sabe do tamanho do desafio. Mas essa oportunidade de explorar o entorno e essa crença de que Brasília, no médio prazo, vai se tornar um centro nacional e até sul-americano de entretenimento, nos fizeram apostar nesse projeto de concessão. Como o prazo é longo, a gente tem tempo para construir as soluções. A gente sabe que no começo vai ser difícil, mas no longo prazo a gente tem muita confiança de poder transformar aquela região. Doutor Richard, há uma previsão da construção de um bulevar, né? Como é que está o andamento dessas obras? Olha, Mauro, é bom você ter perguntado. Nós estamos vivendo a pandemia, né? Nós recebemos a operação integral do Mané Garrincha em fevereiro, rodamos 45 dias e pegamos, começou a pandemia. O primeiro evento do Brasil que foi afetado pela pandemia foi o UFC lá no Nilson Nelson. E a gente realmente apoia, entende que não tem que, temos que preservar o isolamento social e tudo mais. Com a questão da pandemia, nós tivemos que ajustar uma série de projetos e de investimentos nossos. O projeto que recebeu menos impacto, o que está mais em dia, que foi menos afetado pela pandemia, é o projeto do Boulevard, porque ele é o nosso projeto mais importante. Nós fizemos, até o final do ano passado, um concurso público, terminou em 20 de dezembro, foi o maior concurso arquitetônico da história do Brasil, com prêmio de 5 milhões e 200 ao escritório vencedor. E eles estão tramitando agora, fazendo os detalhamentos do projeto. A questão de 2 semanas atrás, nós demos entrada nas licenças. O projeto chegou finalmente num nível de maturidade que nós pudemos dar entrada nas licenças, e as indicações que a gente tem da Secretaria de Urbanismo, da CAP, enfim, dos órgãos reguladores e do IPHAN, é que a gente deve ter autorização para iniciar a obra ainda este ano, talvez em poucos meses ainda. Então, apesar de todo esse impacto da pandemia, apesar do trabalho remoto, a gente conseguiu manter o cronograma e a gente espera, sim, iniciar o Boulevard, ter a licença de obra no final desse ano, iniciar obras entre fim desse ano e começo do ano que vem, para que o brasiliense possa receber aí, possa usufruir ainda em 2022 da primeira etapa do Boulevard, que vai ter, como você bem colocou, cinema, teatro, restaurantes, enfim, uma série de aparelhos. Era essa pergunta que eu ia fazer, o que o Boulevard vai abranger, mas aí o senhor já explicou, né? Teremos um espaço bem destinado, porque, presidente, a gente passa ali pelo eixo monumental e vê o Mané Garrincha, né? Por muitos anos eu vi o Mané Garrincha como um grande estacionamento de ônibus coletivo, né?
as empresas de ônibus usavam os estacionamentos. E a gente vê ali de noite um paradão daquele lado. Hoje nós temos o Ulisses Guimarães que tem eventos, mas do lado do Mané Garrincha é muito raro a gente ver. E é uma área maravilhosa, como o senhor disse, e sempre tudo muito parado ali. Olha, nos 45 dias que deixaram a gente trabalhar entre o término da operação compartilhada e a pandemia, nós trouxemos 500.000 de público para eventos ali no complexo. Nós fizemos, em 45 dias, a Supercopa do Brasil, que é o maior jogo de futebol da CBF, o campeão brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil. Nós tivemos um show internacional, que foi o Maroon 5. Infelizmente, pela questão da pandemia, vai ser a maior turnê internacional do Brasil desse ano. Nós tínhamos mais 2 desse mesmo porte agendados, não sei se vamos ter. Fizemos o Carnaval do Parque, que mudou para a área ali próximo ao Nilson Nelson, mais algumas festas. Então, realmente a gente estava mudando esse eixo do entretenimento para ocupar mais, para povoar mais, e pode ter certeza, acabando a pandemia, os produtores voltando a fazer, nós vamos trabalhar. Nesse período de pandemia, nós, uma semana de pandemia, nós oferecemos ao governador uma área, oferecendo graciosamente uma área do estádio para o hospital universitário, o hospital de campanha, que já salvou mais de 300 vidas aí de altas que aconteceram lá. Então, é a nossa parte para fazer. Montamos um drive-in, o primeiro drive-in a operar aqui em Brasília, fora o drive-in tradicional, ali, aquele histórico dessa nova geração, foi o nosso, já está operando há 4 semanas. Daqui a um mês, mais ou menos, a gente vai iniciar uma segunda operação de drive-in, uma escala bem maior, com shows, anunciamos ontem, o primeiro evento vai ser um show do Capital Inicial, e aí vamos ter uma sequência de artistas de primeira. Começou a funcionar também a semana passada, um drive-thru para teste de Covid. Então, assim, a gente tem feito o que a condição nos permite. Se não tivéssemos a pandemia, pode ter certeza que nós tínhamos agendado, por exemplo, todos os grandes sertanejos tinham uma data para fazer um show de estádio completo neste ano. Então, vamos fazer, sim, uma revolução aí na vida cultural de Brasília. Hoje mesmo que falamos, tem uma festa junina drive-thru. Vamos ver como é que funciona. A festa junina em julho, porque só conseguimos fazer em julho. Como é que funciona o drive-thru? Bolaram um projeto. A gente está testando e a gente vai ter sempre essa vontade de descobrir novos modelos, novos formatos para otimizar e melhorar o entretenimento e o lazer aqui em Brasília, né? Interessante. Surgiu uma curiosidade, quando o senhor disse aí que vai ter um show do Capital Inicial. Seria transmitido pelo telão? Qual que é a ideia desse evento? Ele vai ser na área externa. Nós vamos montar um palco, vamos montar o espaço para aproximadamente 600 carros, e as pessoas assistirão de dentro do carro o show, vão ter telões de repetição, transmite o som. É mais ou menos um formato drive-in. A grande diferença é o seguinte: no drive-in a gente está usando o som do carro. Então, ele tem um limite de qualidade porque ele transmite pela rádio. Nesse outro, ele não vai servir para transmitir cinema, mas ele vai ter a aparelhagem de som fora dos carros para que a experiência de quem estiver dentro do carro seja melhor, seja um som mais robusto, mais forte, né? Entendi. Mais interessante. consistente.
Interessante, bem interessante. Seu Richard, voltando um pouco sobre a estrutura do Mané Garrincha, tem um detalhe nessa nova obra do Mané Garrincha que sempre chama a atenção, principalmente dos turistas que vêm de fora. A gente que acompanha o futebol aqui do GDF, sempre que tem algum jogo no estádio, que a gente encontra com a torcida que vem de fora, eles ficam um pouco, eles estranham um pouco a aparência externa do Mané Garrincha, que ela passa uma impressão de que não está terminada ainda, né? A Arena Brasília, ela pode alterar alguma característica externa do Mané Garrincha? Qual é o limite de vocês nesse sentido? Olha, a parte externa está terminada. Eu tive o prazer de conhecer, ter algumas conversas com o Castro Melo, que é o arquiteto que fez o projeto. Ele é filho do projetista original do Mané Garrincha original, do arquiteto original. Então, a parte do estádio está acabada. Qualquer alteração mais significativa na fachada, nós teríamos que, enfim, fazer um ajuste com a arquitetura. Não é nosso plano. A gente entende que ele precisa ser melhorado em torno. Nós estamos trabalhando com jogos de luzes para realçar o estádio. Ele arquitetonicamente é muito bonito, quer dizer, o conjunto de colunas e tudo mais. O concreto exposto é uma característica de Brasília. Nós temos muitos prédios aqui com esse material. Então, alterá-lo seria trocar um pouco o DNA de Brasília. E como toda obra arquitetônica, no começo sempre gera muita resistência e depois o pessoal gosta. Para quem, vou dar aqui um exemplo, a pirâmide do Louvre, né? Quando foi colocada, todo mundo odiava, que absurdo, uma pirâmide de vidro no meio num prédio estilo neoclássico, que absurdo e tal. E hoje, fala em tirar a pirâmide de vidro do Louvre, todo mundo vai odiar. A gente espera também que o brasiliense, com o tempo, adote o seu estádio, porque esse estádio de Brasília veio aqui, veio para ficar, e que passe a ter a simpatia e a afeição que ele merece, em função de ser um lugar que vai prestar bons serviços e que a gente quer que todo brasiliense tenha uma ou duas memórias boas, positivas lá dentro do estádio, de shows, de eventos, de espetáculos esportivos. Porque ali é um lugar que realmente é uma estrutura grandiosa. O objetivo dela é emocionar, é impactar. Ela não é feita para passar desapercebida, porque quando a gente vai lá é um momento único, seja um grande jogo de futebol, seja um show, e a estrutura, a arquitetura tem que mexer, impactar as pessoas, e ela cumpre esse propósito. Dr. Richard, com relação ao Nilson Nelson e ao Cláudio Coutinho, né, o Nilson Nelson, há uma questão da possibilidade de reconstrução do Nilson Nelson ou reaproveitamento do Nilson Nelson, né? Tem toda essa questão. E com relação ao Cláudio Coutinho, o Cláudio Coutinho, ele em Brasília, eu estou em Brasília desde 1975, praticamente desde quando o Mané Garrincha foi construído. Depois o Cláudio Coutinho, depois o Nilson Nelson, quer dizer, eu acompanhei a história de todos esses equipamentos. E a gente percebe que o Nilson Nelson teve bons momentos, queda, bons momentos, queda, bons momentos, quedas, e o Nilson Nelson vem há um certo tempo relegado. O Cláudio Coutinho também foi construído para eventos menores, mas ao longo do tempo também foi abandonado. Qual é a ideia do consórcio de revitalização desses dois equipamentos? Vamos lá, vamos por partes. Vamos começar pelo Cláudio Coutinho, que eu acho que a explicação é mais fácil. O ginásio Cláudio Coutinho, que é onde abriga aquela piscina coberta, ele tem uma falha estrutural. Ele fica do lado de um talude. Com os anos houve uma infiltração, parte da estrutura dele cedeu e, portanto, o alicerce dele está condenado. A gente vai
ele tem que ser demolido, ele não tem reaproveitamento. É uma demolição até complicada, porque foi usado muito concreto da época dos militares, então o pessoal usava e abusava do concreto. Vai ser uma demolição complicada e provavelmente vai ser até o ponto de partida da obra do Boulevard vai ser a implosão do Cláudio Coutinho. O complexo de piscinas permanece, hein? Nós estamos falando só do ginásio ali fora. O complexo de piscinas permanece e ele está sendo a manutenção predial por nossa conta, a operação continua por conta do GDF e é um acordo aí de não será cobrado, não será onerado, é uma das contrapartidas sociais que nós estamos fazendo. Quanto ao Nilson Nelson, nós ainda estamos estudando. Existem dois cenários possíveis. O primeiro é uma recuperação do Nilson Nelson do edifício atual. É complicado, porque, como você bem colocou, é um prédio que vai fazer 50 anos. É muito difícil esperar que o projetista, o arquiteto, há 50 anos atrás, conseguisse antever todas as necessidades de um evento hoje. Então, ele não tem carga, eu não consigo pendurar carga no teto, não tem vestiários, enfim, não vou entrar no mérito por quê, mas é um ginásio de esporte sem vestiário, teve que ser construído um anexo. A entrada e saída de público é complicada, vocês da imprensa sofrem porque não tem uma área dedicada para a imprensa. Enfim, ele tem uma série de limitações operacionais. Nós tínhamos agendado para esse ano o Mundial de Vôlei, que seria agora em abril, lá no Nilson Nelson. O custo para se adequá-lo a um evento internacional como esse, que seria um Mundial de Vôlei, que a gente transferiu para o ano que vem, Brasília não vai perder o jogo, teremos ano que vem, é muito grande. E nós estamos falando da capital da República. Então, Brasília merece ter um ginásio moderno, um ginásio à altura de sua cidade. A outra alternativa, como recuperar ele? Aparentemente é muito complicado. A outra alternativa é construir um novo, como foi feito com o estádio, que eles chegam a um ponto que você não dá mais para fazer puxadinho na obra. Vale mais a pena descomissionar e fazer uma nova. Nós ainda não batemos o martelo em um cenário ou no outro, mas provavelmente nós vamos ter um novo ginásio. Temos uma equipe trabalhando isso, mas esse é um projeto que a gente tirou um pouco o pé do acelerador por conta da pandemia. Bom, vamos entrar mais especificamente no Mané Garrincha, Délio? Vamos lá, Mauro. Uma das grandes queixas do futebol aqui do GDF do entorno, em relação ao Mané Garrincha, é a grandiosidade do estádio, né? É um estádio muito impactante, muito grande, com a capacidade de público além da expectativa para o futebol aqui da região. E os clubes daqui só exploram o estádio Mané Garrincha em eventos muito esporádicos, em situações muito específicas. Existe alguma ideia da Arena Brasília de tentar trazer mais o futebol de Brasília para dentro do Mané Garrincha, de tentar fomentar um pouco mais o futebol aqui da região? Ou esse papel não é da Arena Brasília, Richard? Olha, eu acho que o papel de fomentar o futebol do Distrito Federal é uma responsabilidade muito grande para que a gente se sinta responsável. A gente entende que tem uma parte nesse esforço e a nossa parte a gente vai fazer. Já nesse ano nós tivemos alguns jogos do Candangão. Nós criamos um protocolo especial que nos dá prejuízo, na verdade, é verdade que nos dá prejuízo, mas mesmo assim a gente fez alguns jogos do Candangão, estamos dispostos a fazer, porque a gente acredita sim que no longo prazo Brasília tem
é a terceira maior região metropolitana do país, tem uma renda per capita muito alta, mesmo se considerarmos o DF como um estado, tem um PIB maior que vários outros estados, e nós não temos nenhum time na Série A, não temos nenhum time na Série B, não temos nenhum time na Série D. Então, alguma coisa está errada. A gente tem que voltar a ter um time de Brasília crescendo. Nós não somos gestores de futebol, mas o que a gente puder fazer para fomentar, seja cedendo espaço, mesmo numa condição que financeiramente não interessante para nós, permitindo treinos e tudo mais, e até oferecemos para brigar alguns times lá ceder espaço para que eles tragam as sedes sociais se tiverem dificuldades, a gente está fazendo. Estamos fazendo também um esforço grande com o futebol feminino. A gente acredita muito no futebol feminino, ele está crescendo, e é mais fácil para um time de Brasília, do masculino, chegar na Série A, ele vai ter que tirar um dos 20 que está lá. O feminino, a competição não é tão forte ainda. Então, eu acho que está na hora das meninas mostrarem para os marmanjos que elas também são boas de bola, e a gente está tentando incentivar o futebol feminino para crescer. A base, vamos dizer assim, o potencial de crescimento é menor. E para auxiliar o futebol do DF, no projeto arquitetônico tem 2 quadras externas, 2 campos externos, com capacidade, um deles com capacidade para 3, 4 mil pessoas, que serviriam para o jogo do Candangão. Então, esses jogos que nos é caro abrir o estádio e para o time não tem condições de pagar, a gente teria essa opção deles jogarem na mesma região, num campo ali externo, e que pudesse ter um custo muito, muito menor. Pitaqueiros, uma parada bem rapidinha no vídeo, só para eu pedir um favor. Se inscreve aqui no nosso canal. Logo quando você se inscreve, tem um sinalzinho aqui de notificação, é um sininho. Clica nele, que assim toda vez que sair conteúdo novo aqui no canal, o YouTube já te avisa, você não perde tempo, beleza? A entrevista tá bem bacana, dá aquele like para dar uma força pra gente. Se você estiver achando ruim, pode dar dislike, não tem problema. A gente precisa desse retorno para saber como que tá o conteúdo que a gente está disponibilizando, ok? Deixe seu comentário, sugestão de entrevista, de pauta, a gente vai fazer questão de responder todo mundo. Foi rapidinho, eu prometi, volta aí, a entrevista continua, muita informação bacana ainda pela frente. Um abração, valeu gente! Dr. Richard, a CBF, né, tem até o momento proibiu que os times joguem fora das suas sedes, né? E Brasília, até o campeonato do ano passado, se alimentava muito, o Mané Garrincha se alimentava muito da transferência de jogos aqui para o Mané Garrincha. Tivemos vários jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, nós tivemos jogos aqui ano passado. Essa proibição interfere no planejamento do consórcio? Olha, eu queria primeiro fazer um esclarecimento. Não é que foi proibida o jogar fora do estádio. O que acontece é o seguinte: a CBF limitou a venda do mando. Então, como é que acontecia a vinda dos jogos até o ano passado? Alguém comprava o mando do jogo, chegava ao time mandante, olha, comprei o jogo, acertava lá as condições, e aí ele tinha o direito de determinar onde esse jogo seria realizado. E aí ele, em muitos casos, trazia aqui para Brasília. Hoje, a figura do mando, da venda do mando, acabou de jogar aonde ele quiser. Ele não há uma restrição geográfica. A diferença é que agora a decisão de jogar fora do seu estádio, do seu estado natural, é do próprio time e não mais de um terceiro que comprou o mando. Conversando com alguns times, eles têm interesse sim em vir a Brasília, por alguns motivos. Primeiro, o futebol está se tornando, na Europa, já se tornou um produto de transnacional,
o futebol brasileiro, apesar de termos toda essa nossa história, ainda como o produto futebol clube está muito pouco explorado, depende muito ainda das suas torcidas regionais. Brasília tem uma grande massa de torcedores, muitos deles flamenguistas, mas que poderiam acolher um segundo time. Então, para os grandes times do Brasil, jogar 1 ou 2 vezes por ano aqui em Brasília é uma chance de mostrar sua marca, de fortalecer a sua base de clientes e tudo mais. Segundo, nós temos um fato muito interessante. A bilheteria aqui, o ingresso médio e a frequência com que o público vem a Brasília é muito melhor que qualquer outro estado. Então, um grande time fazer 1 ou 2 jogos por ano aqui em Brasília, ele seguramente vai faturar mais de bilheteria do que faria no seu estado. Então, a nossa estratégia é exatamente essa, é conversar com os grandes times, propor a eles uma visitação, cada time venha 1 ou 2 vezes, nós temos 20 times na Série A do Campeonato Brasileiro. Se cada um vier uma vez, eu já tenho 20 grandes jogos aqui, fora os campeonatos Copa do Brasil. Copa do Brasil é mais difícil porque é jogo mata-mata, aí o time perder fora de casa, ou a torcida não vai perdoar. Mas a gente acredita sim que existe a possibilidade de a gente trazer entre 10 a 20 grandes jogos por ano, mais jogos da seleção brasileira, a Supercopa, que eu já mencionei, que é um evento que tem tudo para ficar definido e sediado definitivamente aqui em Brasília, até pela neutralidade. Estamos disputando Libertadores e Sul-Americana. Eu acho que não é difícil Há pensar chances? que a cada... Olha, a chance, sim. Estatisticamente, se a gente olhar num horizonte de 4, 5 anos, nós vamos ter uma Libertadores e uma Sul-Americana aqui. Eu não sei exatamente qual ano. A Libertadores esse ano, a final é no Maracanã. No ano que vem, dificilmente vai ser no Brasil. Quer dizer, há uma rotação, mas o Brasil, a cada 3, 4 anos, vai acabar sendo sede da Libertadores pelo peso que tem o futebol dentro da América Latina. E hoje tem 2 grandes estádios no Brasil para sediar uma final de Libertadores, que é o Maracanã e o Mané Garrincha. E sobre todos os aspectos, exceto o peso histórico, o Mané Garrincha é melhor. A logística é melhor, proximidade de hotéis, o estádio é muito mais bem planejado internamente, o Maracanã é um estádio muito bom. Nós, inclusive, estamos disputando a concessão do Maracanã também, a nossa empresa está disputando a concessão, conhecemos bem o aparelho lá, mas do ponto de vista de estádio de futebol, de localização, de logística, não tem nada que chegue aos pés do Mané Garrincha. E aí a gente usa essa grandiosidade que ele foi feito a nosso favor, porque um grande jogo com 70 mil de público, São Paulo hoje não tem um estádio para esse público, as outras cidades não têm, quer dizer, nós temos só o Maracanã. Quando é um estádio de casa cheia, a bilheteria aqui é certa. E a gente tem aplicado, ainda na época do governo, bilheterias, jogos comparáveis, 30% a 40% maiores em Brasília do que no Maracanã. Por isso que os times do Rio gostam de vir aqui, porque além de eles terem torcida, é um bom negócio. E o futebol está se tornando cada vez mais um negócio. A gente tem que aliar a paixão, a emoção, a viabilidade econômica, né? Délio. Com certeza. Já que o senhor tocou nesse assunto das bilheterias, realmente, se comparado a outros jogos durante o Campeonato Brasileiro, sempre que os times cariocas, que são os que mais frequentam aqui o Mané Garrincha, mandam seus jogos aqui, o arrecadamento é muito superior ao restante da temporada. Só que do lado do torcedor, sempre houve um questionamento sobre os valores dos ingressos que são cobrados aqui no Mané Garrincha.
É claro, como o senhor disse, o futebol cada vez mais é tratado como um negócio, a roda tem que girar, o dinheiro tem que circular nesse negócio milionário, mas há possibilidade de uma faixa do estádio ser destinada a preços mais acessíveis, ou não tem volta? A gente vai acabar afastando as populações de menos renda dos estádios no Brasil. Olha, essa é uma discussão de precificação de ingresso muito complicada. Nós não participamos diretamente, quer dizer, quem faz o preço do ingresso é o dono do espetáculo, que é o time de futebol. Agora a CBF deixou isso muito claro, que esse tipo de decisão, preço de ingresso, tudo, é do time mandante. Isso não pode ser vendido, não pode ser transferido, junto com a decisão de onde será a realização da partida. Nós vimos em alguns jogos do ano passado, que acompanhamos como no período de operação assistida, que houve uma estratégia de precificação muito parelha entre as diversas áreas do estádio. O que a gente acredita, e olhando o modelo europeu, é que a gente tem que ter setores que pode ser cobrado até mais caro, porque tem consumidor que está disposto a pagar pela conveniência, pela exclusividade, pelo conforto, pela localização, e temos áreas que não têm vendido bem porque o preço é alto. Então, como o estádio tem várias entradas e tem 4 grandes setores, nós estamos trabalhando para melhorar a setorização, melhorar a compartimentalização interna, para oferecer aos promotores, aos detentores do evento, a possibilidade de trabalhar em um setor com ingresso mais barato, em outro setor com ingresso mais caro, de tal forma que o estádio encha e o preço médio seja maximizado. A gente acredita que essa é a tendência. E agora, quando a gente pensa o ingresso tem um peso, mas se o espetáculo for bom, for realmente uma experiência, você pagar no ingresso, você chegar, tumulto na entrada, tumulto na saída, banheiro sujo, não tem alimentação, não tem nada, com briga com isso, é uma coisa. Você entrar para ter uma experiência padrão europeu, padrão americano, que você chega com conforto, teu lugar está lá, limpo, guardado, você pode sair, comprar seu lanche, o banheiro está funcionando, você pode levar sua família, seus amigos e ir para curtir o jogo. A maior emoção que você vê é a emoção do esporte, emoção do espetáculo que você está vendo, não é emoção de o medo ou o drama de entrar e sair. Aí a gente acredita que o público vai também pagar melhor que o que aconteceu na Europa, né? A hora que os estádios deixaram de ser palcos de hooligan e passaram a ser anfiteatros para grandes espetáculos épicos, o público lá na Europa também tem problema de renda, quer dizer, fazendo as conversões de moedas, o pessoal também reclama do ingresso, mas o público acabou pagando. Em última análise, o que vai determinar é a lei da oferta e da procura, quer dizer, vai ser cobrado o preço tal que mantém o estádio próximo da lotação máxima. Aproveitando que o senhor tocou aí já algumas vezes do jogo que teve no início do ano, né, a Supercopa do Brasil, para a gente que frequenta o Mané Garrincha, já houve uma percepção de melhora na estrutura interna para quem trabalhou no evento. Para o dia a dia ali mesmo da imprensa, o trabalho estava bem mais facilitado, tinha acesso à internet com uma boa conexão, com disponibilidade durante toda a partida, pós-jogo, pré-jogo. O ambiente estava muito mais bem cuidado, limpo, a arquibancada estava limpa. Tem mais o que fazer dentro do Mané Garrincha para melhorar a estrutura dele? Qual é a ideia da Arena? Posso
emendar um Délio, pouquinho da pergunta, é a questão do espaço destinado à imprensa, né, que eu já passei dificuldades muito grandes ali, Corinthians e Vasco, todo mundo sabe aquele problema que nós tivemos, né, e a imprensa estava muito vulnerável aos ataques das torcidas que estavam ali. Há alguma ideia de proteger melhor os equipamentos da imprensa, o conforto, a facilidade para trabalho? Olha, temos sim. A gente entende primeiro que esse jogo, esse perfil de jogo de torcida antagônica e que o pessoal vem para quebrar, vem para brigar, vem para confrontar, a gente não vai querer atrair. Esse tipo é melhor não ter jogo do que ter jogo com torcida baderneira. Nós estamos implementando, por exemplo, um sistema de segurança com reconhecimento facial. E vamos criar em convênio com a Secretaria de Segurança uma lista negra de torcedores. Então, o torcedor que tiver participado de uma baderna, de um confronto, de um desentendimento dentro do estádio, não vai voltar. Não vai voltar. E aproveitando esse gancho aqui, quer dizer, a gente está fazendo uma melhoria muito grande, talvez até para o Supercopa. As principais melhorias não foram vistas, porque nós fizemos um investimento enorme em todo o sistema de incêndio. O estádio não tinha sistema de incêndio, tinha, mas não funcionava. Nós já recomissionamos sistemas de câmeras. Quando nós pegamos, tinham 20 câmeras funcionando, hoje são mais de 300 funcionando. Os backups, estamos interligando, dando inteligência a essas câmeras para melhorar o monitoramento. Fizemos o posto de saúde, era uma placa numa porta, posto de saúde, não tinha nada por trás. Nós aparelhamos o posto de saúde, começamos um processo de treinamento dos seguranças e dos brigadistas. Um dos grandes problemas que a torcida nos relatava, os usuários nos relatavam, é que quando eles pediam informação para o pessoal, quem estava trabalhando lá era a primeira vez que estava trabalhando, não conhecia. Então, nós estamos homologando um grupo de seguranças, de brigadistas e de assistentes, que será sempre o mesmo, que possa prestar um melhor serviço. Nós mudamos o serviço de limpeza. O Délio, estava limpo, mas tem que ficar mais limpo ainda. A arquibancada a gente tem que trabalhar mais. Fizemos um trabalho muito grande, mas precisamos melhorar. Descobrimos, por exemplo, que na arquibancada superior não tem ralo, uma falha de projeto. Então a gente não consegue lavar com água. Estamos bolando um sistema para atender essa questão. Então serão feitas muitas mudanças. Na área de imprensa, a gente quer melhorar o acesso, criar talvez um fluxo mais direto para que a imprensa possa entrar e sair. Nós já refizemos, ainda não está implementado, um novo layout de entradas do estádio. Então nós vamos ter uma frente do estádio, frente entre aspas, virado ali para onde são os arcos olímpicos, para o setor leste, que será a entrada em geral de público, e o suporte, a imprensa e o camarote vão entrar pelo setor oeste. A imprensa vai entrar pelo portão 5, o camarote vai entrar pelo portão 1, para a gente deixar esse lado de trás do estádio com um bolsão de estacionamento dedicado e de mais fácil acesso. Então, vocês da imprensa vão poder entrar e sair sem trânsito, num bolsão ali que atende também ao camarote, e o público em geral vai entrar pelo outro lado. Nós estamos fazendo uma reformulação nos camarotes, e vamos passar a ter agora venda de camarote de longo prazo, quer dizer, o camarote não será mais vendido avulso. Estamos estudando um restaurante, estava bem avançado com a pandemia, o pessoal toda da indústria de restaurantes está sofrendo muito, mas a gente, assim que retomar, nós teremos um restaurante permanente ali no estádio, para inclusive quem vai fazer trabalhos, mas hoje não tem uma lanchonete, nós mesmos que trabalhamos lá dentro sofremos, qualquer coisa tem que sair de carro, né? Então,
a gente espera melhorar. Toda a parte de lógica de telecom está sendo atualizada. Já conversamos com as operadoras para tentar usar o Mané Garrincha como um dos primeiros lugares para o 5G, para que o torcedor consiga transmitir o jogo, fazer a live ali do seu celular. Hoje, por uma questão técnica, não existe tecnologia que faça com que 10, 15 mil pessoas simultaneamente consigam mandar fotos, por melhor que seja o Wi-Fi, por melhor que seja o 4G, e aí com o 5G a gente finalmente conseguiria melhorar a conectividade para o usuário. Para a imprensa, a gente instalamos 2 fibras óticas, o estádio tinha 18 fibras óticas, todas apagadas, nós colocamos todo o equipamento para 2 fibras óticas para atender a imprensa, e estamos desenhando um modelo para transmissão de televisão que dependa muito menos de cabeamento do que é feito hoje. Exato, tem aqueles Vamos caminhões, ter também um né? sistema interno de TV, com geração interna de TV, isso é um pouquinho mais para frente, como a gente tem na Holanda, que a geração é quase do estádio mesmo, e toda a imprensa tem acesso a essa imagem bruta. Então as câmeras já ficam permanentemente montadas, e com esse avanço da tecnologia a gente não precisa mais do operador de câmera, né? Então seriam câmeras robotizadas, controladas de uma central, e aí mesmo quem for do rádio da imprensa escrita vai ter acesso aos replays sem depender da imagem da TV aberta ou da TV a cabo. Presidente, há alguma ideia do consórcio em fazer alguma parceria para name right? Sim, temos. Também olhando todo o grande arena da Europa e dos Estados Unidos tem o seu parceiro de naming rights. Nós estamos procurando, contratamos uma das maiores consultorias internacionais para fazer esse projeto. Está caminhando. Hoje a receptividade pela conjuntura atual dos patrocinadores, dos anunciantes, é muito baixa, que as empresas não estão fazendo grandes movimentações na área de marketing, mas a gente está confiante que a hora que voltar, acabar essa pandemia, a gente terá, sim, um grande nome para o estádio. E para tirar a dúvida, que muita gente pergunta, vai tirar o Mané Garrincha? Não vamos tirar. Eu dou o exemplo do que a gente faz na Holanda. Na Holanda, o estádio do nosso grupo, o estádio do Ajax, do Ajax, né, o maior time da Holanda, ele tem um patrocínio, tem o naming rights da Heineken, que é a cerveja holandesa cuja sede é a 4 ou 5 quilômetros ali do estádio, quer dizer, é daquela região mesmo, e ele se chama Johan Cruyff. Então, é o Johan Cruyff. Quando vai falar de futebol, de torcedor e tudo mais, é Johan Cruyff. A parte de marketing, toda identificação. E o nome oficial é Johan Cruyff Arena Heineken. Então, se juntar, né? Assim como quando a gente casa, pega o nome de um, pega o nome de outro e cria um sobrenome. A mulher não precisa tirar o sobrenome dela, coloca o sobrenome do marido, em alguns casos até o marido coloca o sobrenome da mulher. A gente está querendo adicionar mais um nome ao Mané Garrincha, e de acordo com a condição ele vai ser lembrado do atleta. O que a gente quer, principalmente sobre essa questão de nome, é que o Mané Garrincha deixe de ser associado a algumas coisas ruins que ele hoje é associado, e volte a ser associado ao grande jogador que ele foi. Se a gente perguntar fora de Brasília a um motorista de Uber, de aplicativo, de táxi, o que você acha do Mané Garrincha? Fizer a pergunta seca, ele vai falar, o estádio mais caro do Brasil. Mané Garrincha não é mais o grande jogador de futebol, Mané Garrincha é o estádio mais caro. A gente quer resgatar essa imagem e que a homenagem que foi feita a esse grande jogador volte a ser uma homenagem e não uma mácula ao nome dele. Délio. Ainda sobre essa possibilidade de name right, a cultura esportiva no Brasil não está muito acostumada com a gente não tem grandes estádios no Brasil que se utilizam desse tipo de parceria para conseguir gerar receita. Eu não sei se parte disso é culpa da imprensa também, que meio que ignora quando existem essas parcerias.
tem alguns casos até que fazem questão de não citar o nome do patrocinador por questões contratuais. No Brasil, o senhor vê que é uma possibilidade de conseguir receita esse tipo de parceria? Olha, a gente tem alguns casos, realmente são escassos, são raros, são poucos, mas a gente tem alguns casos de sucesso. O Allianz, lá em São Paulo, é seguramente o que vem à cabeça de todo mundo. Tem a Genesse Arena, no Rio de Janeiro, que não é futebol, mas tem funcionando bem. Itaipava, lá em Salvador. A MRV está fazendo uma arena. Quer dizer, existem alguns casos, não estamos falando uma coisa completamente não vista. E, Odélio, eu só posso assinar embaixo do que você falou, quer dizer, a imprensa, eu acho que tem uma função importantíssima de divulgar as informações, mas ela não deveria ocultar ou sonegar informações por interesses comerciais próprios. Quer dizer, na hora que a imprensa deixa de ser imprensa livre e passa a ser uma empresa vendedora de mídia, e que se aquela mídia, aquele marketing, ela não recebe, ela não coaduna, a gente perde a independência da imprensa. Eu acho que a imprensa, nesse ponto, a imprensa europeia, a imprensa americana é mais madura, porque eles entendem que se o nome do aparelho é aquele, ele tem que ser veiculado, mesmo que a emissora ou o veículo não ganhe um pedaço, e que eles não podem ganhar sempre. Tem que o bem do esporte é melhor do que o interesse imediato em ter uma participação naquele merchandising, né? Mas eu acho que a imprensa está melhorando, e a grande verdade é o seguinte: com essa explosão das telecomunicações, das redes sociais e tudo mais, os canais tradicionais estão perdendo relevância, e nos outros canais você consegue atingir o público melhor usando a marca correta ou escolhida para aquele aparelho, né? Uma questão que sempre foi discutida entre até os profissionais, né, os jogadores que chegaram a disputar partidas aqui, é a questão do gramado. O gramado do Mané Garrincha sempre apresentou uma séria dificuldade de se manter em condições. A falta de jogos à época da gestão do GDF, eu acho que era um complicador, porque a manutenção de um gramado não é uma coisa muito barata, e como não haviam jogos aqui com frequência, não fazia muito sentido ficar gastando com isso. A Arena Brasília trata como esse assunto do gramado? Existe a possibilidade de troca por um gramado misto, sintético, mais natural, ou só sintético? Existe alguma ideia em relação a isso, Richard? Olha, são duas perguntas aí. Primeiro, da manutenção do gramado. Eu descobri que grama precisa de duas coisas só para ela crescer: dinheiro e gestão. O resto ela faz. Na época da gestão pública, faltavam os dois. Às vezes os dois ao mesmo tempo, às vezes faltavam um, às vezes faltavam os dois. Se você não colocar dinheiro e gestão, mano, pode jogar o dinheiro que você quiser, sem gestão a grama não vai crescer. Você pode pôr a gestão que você quiser, sem dinheiro também não vai crescer. Nós estamos fazendo. Se você tiver a oportunidade de passar lá, você vai ver que o gramado está maravilhoso. Nós, com peso no coração, estamos gastando um dinheirão para manter o gramado. Eu acho que até onde eu sei, o único estádio que manteve o cronograma de manutenção do gramado ao longo da pandemia. Nós fizemos semeadura há 2 meses atrás, fizemos o corte vertical, fizemos a adubagem, aplicamos as luzes. Ele tinha um problema de musgo perto do gol do lado norte. Finalmente, o pessoal falou, depois de 4 anos, surgiu depois da Copa do Mundo, até agora não tinha acabado, matamos o musgo lá com tratamento tópico e tudo mais. Estamos fazendo um sistema de reaproveitamento da água. O estádio foi projetado, mas largaram, naquela pressa de não terminar, que toda a água da irrigação ela é colhida por baixo. Nós estamos ligando uma bomba e essa própria água volta para alimentar o gramado. Então nós vamos reduzir, primeiro, o consumo de água, e segundo, essa água já vem rica em nutrientes. Eu espero baixar a conta
dos nutrientes, né? Vocês devem saber que, na verdade, essa grama de estádio é plantada na areia, tem terra, não tem um substrato mais forte. Então, se ela ficar mais do que um dia sem receber água e nutriente, ela morre. É tão simples quanto isso. Ela não tem a terra para manter a umidade. Então, ele está muito bem mantido, nunca teve tão bonito. Plantamos lá 2 tipos de grama, estamos fazendo o blend e está muito, muito, muito bom. Quanto ao sintético, se vocês talvez tenham reparado que a gente já fez um plantio de grama sintética na parte externa, fora das dimensões FIFA do gramado, para não haver nenhum problema, nenhum questionamento. Tinha um borrachão preto lá, nós achamos mais de 30 ninhos de escorpião por ali, arrancamos aquilo lá e colocamos o gramado sintético. Estamos muito inclinados, mas muito inclinados mesmo, a ir para o gramado 100% sintético. Chegamos até a pensar nessa época de pandemia em colocar o gramado, mas em um almoço que eu tive com o Tite, o técnico da seleção brasileira, ele tem certas reservas, como nós temos um jogo da seleção de eliminatórias que, enfim, não tem data ainda, mas deve ficar para outubro. A gente acabou decidindo não fazer a troca do sintético, mas é uma coisa que está nos nossos planos, sim. E eu acho que a tendência, de novo, é só olhar o que está acontecendo na Europa. Nos Estados Unidos há 30 anos que só se usa gramado sintético. E na Europa, hoje, praticamente todos os grandes times estão indo para o gramado sintético. O gramado sintético privilegia o bom jogador, privilegia quem tem o toque de bola. Porque o gramado natural, por melhor que ele seja, no segundo tempo já tem morrinho, já tem buraco, é inevitável. Vocês que são do meio já desceram num gramado logo depois do jogo para ver, por melhor que ele seja, a quantidade de irregularidades de buracos que ele tem, de grama arrancada que tem. Um bom jogador, a bola não rola tão bem no sintético, no natural quanto no sintético. Então, os grandes craques hoje preferem o gramado sintético e a gente acredita que no futuro não muito distante, aí talvez no ano que vem a gente possa colocar. A gente só tem medo da reação dos times. Eu perdi por causa do sintético. A gente também conhece que no futebol, quando perde, é o juiz, é o gramado, é o vento, é a chuva, é alguma coisa, nunca é o time, né? Então a gente não quer dar essa desculpa para os técnicos de reclamarem do gramado do sintético do Mané Garrincha. Eu queria voltar numa questãozinha, a gente tocou sobre Libertadores e Sul-Americana, eu queria extrapolar um pouco esse limite. O senhor acha que existe possibilidade no futuro próximo ou a médio prazo de um evento grande como a NFL ou um jogo de NBA que já começaram a fazer alguns jogos específicos em regiões do mundo fora da América do Norte? O senhor acha que é possível? Existe essa possibilidade de Brasília sediar um desses eventos, por exemplo? Olha, existe sim. NFL, nós já tivemos algumas conversas preliminares para trazer. Hoje, infelizmente, o Brasil no cenário mundial não está muito bem visto, então é difícil a gente falar de Brasil, né? A NBA, nós tínhamos uma carta de intenção com um time americano, parte do processo de expansão do Nilson Nelson é decorrente da demanda pelo basquete. A gente entende que Brasília é uma praça onde o basquete é muito relevante, ao contrário do futebol, que a gente talvez seja aquém do nosso potencial. Em Brasília e no basquete, Brasília está além do seu potencial, né? E a gente viu sim interesse concreto e real de times da NBA de terem uma filial, uma subsidiária, um time, enfim, uma escola de talentos aqui em Brasília. Eu acho que isso é possível sim. E o vôlei também, eu acho que bem organizado, a gente consegue ter o vôlei um padrão. De novo, a gente tem público, a gente tem renda, a gente tem localização. A hora que o público começar a consumir esse esporte, começar a frequentar, é o que vai fazer a engrenagem funcionar e os times, as equipes terem a receita necessária,
poderem criar uma base de torcedor, ter um marketing, tudo para fazer o esporte, o lado B, o lado business, o lado econômico do esporte funcionar bem, né? Dr. Richard, fevereiro de 2055. Chegamos a fevereiro de 2055. O senhor passando ali no complexo, o que o senhor imagina ver e o que o senhor imagina de ter feito essa relação com o Brasiliense? Olha, eu acho que num campo mais abstrato, a coisa que realmente a gente se sentiria satisfeito por ter realizado é que aquela região toda se tornasse a referência, o ponto de encontro, o centro nevrálgico da vida cultural e esportiva de Brasília. Que muita gente brinca que Brasília é uma grande cidade interior, que ali fosse a sua pracinha, que todo mundo fosse para ver e ser visto, né? Pensando num nível mais tátil, palpável, a gente espera ter uma grande área verde, mais ou menos uns 300 mil metros de área verde no entorno. Não sei se até lá nós vamos ter carro, o carro vai voar, vamos andar de balão, como é que vai chegar, mas teremos área para as pessoas chegarem e saírem de forma confortável e segura, área para as famílias se encontrarem, áreas para os amigos sentarem no boteco. Espero que até lá ainda tenha cerveja, a gente possa tomar cerveja em público, possa sentar no banquinho de boteco e tomar uma cervejinha. Para quem quiser ver teatro, cinema, qualquer que seja a forma de entretenimento que tenha lá, que tenha. E eu espero que o futebol continue sendo jogado, que o esporte continue em alta, e se isso acontecer, a gente quer estar trazendo grandes jogos, grandes eventos, grandes shows, e vamos estar sempre nos reinventando. Essa é uma indústria muito dinâmica, é uma indústria que muda. Se a gente olhar os estádios há 20 anos atrás, o que era maravilhoso, hoje já é mais ou menos, e daqui a 20 anos vai ter que ser refeito tudo de novo. Então, as previsões de longuíssimo prazo são muito difíceis, mas o que a gente acredita que vai ser constante ao longo disso é essa vontade que o ser humano, que as pessoas têm de se relacionarem, de viverem, de se emocionarem, e a gente quer ser o grande palco para isso aqui em Brasília. Da minha parte, estou mais do que satisfeito. Foi uma conversa muito interessante. Podemos muito liberar o Dr. Richard para os outros compromissos, né? Exatamente. Dr. Richard, eu queria lhe agradecer a disposição de participar desse bate-papo aqui com o Pitaco é Meu e esclarecer muitos desses pontos em que, como eu falei para o senhor, depois de 45 anos, o Mané Garrincha, inclusive a reportagem de revista, o título da reportagem é Mané Garrincha teima em existir, passando por várias reformas e tudo, e eu acho que agora a gente tem uma oportunidade de efetivamente ver no Mané Garrincha, nós tivemos casos esporádicos de sucesso, mas ter no Mané Garrincha essa continuidade, né? E, inclusive, muito interessante essa ideia de tornar o Mané Garrincha mais como um polo de entretenimento do que propriamente um estádio de futebol. Então a gente agradece muito. Olha, eu é que agradeço aí a atenção, o espaço, vocês nos acolherem para ouvir as ideias, os planos e as nossas intenções. A gente tem sido sempre muito transparente na condução, apresentando planos mesmo que não totalmente delineados ainda. E a gente acredita realmente que isso é um trabalho de transformação para Brasília e que nós somos uma parte importante da engrenagem, mas a mídia é parte importante também de comunicar, e a população, e quanto mais próximos a gente tiver, melhor. Estou sempre à disposição, qualquer assunto, qualquer tema aí, a agenda permitindo, teria muito prazer em voltar aqui ao espaço de vocês.
Agradecemos a todos que estão nos acompanhando e pedimos para que quem estiver nos ouvindo pelos podcasts, siga-nos e também quem estiver acompanhando pelo YouTube, faça a sua inscrição. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Se o pitaco é meu, Pitaco é meu. teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena. Doutor Richard, há alguma ideia do consórcio em trabalhar também em outras praças esportivas do Distrito Federal? Nós temos uma empresa de concessão de aparelhos públicos. Então, aqui no próprio DF, nós vencemos a concessão para a torre de TV digital. Eu já mencionei aqui, a gente está disputando o Maracanã, uma disputa pública, entregamos uma proposta há questão de 3 meses, são 3 consórcios que estão disputando. Disputamos aqui chegamos a vencer a licitação do autódromo, que depois, por outros motivos, aí ela foi cancelada. Estamos estudando mais 2 estádios fora do Distrito Federal. Eu tenho a impressão que a nossa estratégia de crescimento está mais voltada em uma diversificação geográfica do que a um momento de concentração muito grande no GDF. Quer dizer, a gente tem olhado mais para aparelhos mais ou menos do mesmo impacto e abrangência do Mané Garrincha em outros estados do que... Agora, analisamos todas as oportunidades. O nosso entendimento é que a única forma... Não haverá empresa privada interessada em explorar esses aparelhos, porque o potencial de shows, de eventos é pequeno, o potencial imobiliário do entorno normalmente não é muito interessante, e a renda do futebol, a gente falou aqui do Candangão, a gente vê o público que dá o Candangão. Então, qual que seria a solução para que esses aparelhos funcionassem? Criar aí tem que ser uma PPP, não pode ser uma concessão. Qual que é a diferença de uma para outra? A concessão, como você colocou no começo, nós vamos pagar ao GDF alguma coisa. Ele me dá um bem dele, eu vou explorar e devolvo um pouco para o GDF. O GDF gastava dinheiro com o Mané Garrincha, era mal administrado, mal gerido, ele vai passar a ser uma fonte de lucro. E esses estádios e esses outros aparelhos esportivos, um privado não consegue tirar a rentabilidade deles suficiente sequer para pagar o custo. Então, tem que haver uma PPP onde o governo pague alguém para administrar. Seguramente vai custar muito menos do que custa hoje. Então, hoje custa X, vai custar a PPP, o governo ofereceria X sobre 2 e o privado oferecer um serviço em vez do serviço que é feito hoje, um serviço algumas vezes melhor para a população. Essa é a equação. Agora, por N razões, aí o setor público é muito apegado a seus bens, não há um desempreendimento, então, toda vez que fala de ceder a gestão, a gente viu a dificuldade, foi no próprio Mané Garrincha, em todos os níveis da gestão, do mais alto ao mais baixo, na hora, não, mas vai ter que soltar, porque aquilo ali por pior que esteja administrado, é um símbolo de poder, é um ponto de geração de empregos, enfim. E para quem está na administração pública, essas são as moedas de troca. A hora que a administração pública brasileira, em geral, e do GDF, o GDF acho que está caminhando nessa linha. Entender que é melhor dar para o setor privado administrar, mesmo que tenha que pagar alguma coisa, mas você imagina, vamos dizer que vai passar um estádio desse que você falou, e ainda eu vou pagar para o privado pegar um bem do governo e receber, a mídia vai bater, o privado vai levar pancada a troco de nada, o gestor público vai ter que se explicar por que está dando dinheiro para a empresa cuidar. É complicado, a gente tem que, acho que, evoluir como sociedade para que esses aparelhos funcionem. E outra questão é a gente parar de fazer obra, porque a obra todo mundo tem interesse em fazer, e pensar em só fazer obras que a gente tenha condições de gerir ou de dar manutenção depois, né?